conosco novamente, e eu queria colocar agora esse debate no circuito, né? A gente falou dessa eliminação do ABC, de que foi muito ruim, essa coisa toda, o torcedor já tá careca de saber dessas coisas, mas essa derrota do ABC pro Bahia e a consequente eliminação da Copa do Nordeste pode impactar na Copa do Brasil quarta-feira contra o Botafogo 9h30, transmissão da Jovem Pan? É o seguinte, eu não sei até que ponto, em termos de motivação, tecnicamente não vai acontecer nada a não ser porque é o seguinte, a questão da perda do Alisson, a questão da perda do Alisson pode impactar, e a perda do Alisson se deu no jogo contra o Bahia, então seria uma consequência direta do jogo, mas a questão motivacional é totalmente diferente, né? Se o ABC não se motivar para enfrentar o Botafogo em Natal, valendo uma vaga na próxima fase, valendo 1 milhão, aí eu não sei o que é capaz de fazer esses caras se motivarem mais, né? Porque o jogo por si só já é motivador. Perdeu para o Bahia, qual era a expectativa que o ABC tinha diante do Bahia, se isso causou algum... Eu acho que, por exemplo, o baque diante do 4 de julho do Piripiri, adoro esse nome, ele foi muito mais, na minha opinião, chato pro ABC do que o baque pro Bahia, porque na minha opinião, o cara espera muito mais vencer o 4 de julho em casa e estando ganhando por 2-0 do que você ir à Bahia, ir a Salvador e vencer o Bahia. Então a questão psicológica, na minha opinião, ela não muda em nada. A questão técnica muda com a ausência do Alisson, principalmente se colocar o Anicete no lugar do Alisson para jogar, né? E a motivação vem da questão de você entrar para a história como um dos caras que eliminaram o Botafogo na Copa do Brasil. A questão vem de você se motivar, porque você sabe que o clube vai ganhar 1 milhão e pouco, você sabe que garante com isso o seu salário pelo menos até o final do campeonato estadual, você não vai ter atraso, tem conta para pagar, os boletos chegam do mesmo jeito, né? E claro, a motivação pessoal do jogador, né? A gente está em início de temporada, sabe que pode conseguir contratos novos assim que terminar o contrato, e você em rede nacional se mostrar diante do Botafogo, é importantíssimo. O América do mesmo jeito. O América não pode baixar a cabeça porque perdeu o jogo, um acidente diante do Palmeiras. O América tem que se concentrar na partida. Até porque, Itamar, o América já se mostrou irregular na temporada, mas eu acho que nenhuma vez tão ruim quanto nesse segundo tempo. Então, apesar das inconsistências, eu não consigo ver aquele segundo tempo como a cara do América. Eu acho que foi mais no meio dessa onda, né, que o América se coloca em algumas partidas, de fato foi o pior recorte, não é o retrato do América em toda a temporada, e obviamente contra o Cruzeiro não vai entrar com aquela mesma postura, sem dúvida nenhuma. Antônio, não é isso e outra, o Pisa, ele tem muito mais opções do que o Criciúma, isso é fato, não tenho o que dizer, muito mais opções para jogar, muito mais opções para colocar em campo, então, e eu vejo também, por exemplo, agora só tem um porém aí, para se discutir, de hoje até quarta-feira. Qual é o adversário mais difícil? Né? Porque, por exemplo, muitos vão dizer, o Botafogo, na minha opinião, vive uma fase muito mais complicada do que o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem ganhou do milionário Atlético Mineiro. 1-0. É clássico. Mas ganhou, né? Então, é um time que mesmo mostrou que tem de onde tirar leite dessa pedra. O Botafogo segue empatando muito. Botafogo segue... O perigo é ser empate, viu? Esse jogo de ABC e Botafogo, ninguém querer ganhar. Não, o perigo eu digo que é óbvio, né? Porque o Botafogo empatou mais da metade das partidas, o ABC vem de uma sequência de muito empate em casa, sei não. Pautão da PAN não vai poder apostar no empate, viu? Empate anula a aposta. O time que empata e o outro que também só empata. No regulamento a gente proíbe. Tem um participante aqui, doido para participar do programa aqui, tá só puxando meu pé aqui, que é Luke, meu cachorro tá hoje, trouxe até um pato aqui pra perto de mim, não sei. Tá certo. Olha, eu queria ouvir também o Anthony, né, dessa derrota do ABC, né, e também essa recente derrota do Cruzeiro, qual é o impacto disso, né? Eu vou dar minha opinião também. Muito pouco do que eu falei na sexta-feira, né, de que as equipes precisam pegar esses jogos, né, que acabaram sendo derrotados como um laboratório, uma espécie de laboratório para corrigir tudo que tem que corrigir, né? O ABC, acho que nem receita de ovo frito é mais fácil do que a receita que o ABC tem do que tem que corrigir. É parar de perder gol, né? Inclusive, na sexta eu disse, se o ABC jogar contra o Bahia, se for jogar por uma bola, tem que fazer o gol e segurar.
fez, uma bola né? deu certo. E fez o gol. A primeira bola que o ABC teve deu certo com o Maicon Douglas, mas aí não conseguiu o Maicon Douglas, cadê Itamar, o cachorro? O Maicon Douglas que jogou demais, né? Pois é. Jogou demais e vem sendo esse jogador, conseguiu reagir, né? Depois de algumas partidas abaixo, mostrou justamente na partida que mais foi visto que tem muito futebol. Tem potencial. E aí o América, pelo lado do América, acho que o América tem que recuperar, né? Principalmente recuperar um pouco aí psicologicamente depois dessa derrota que afetou bastante, e o Globo venceu no final de semana, deu uma encostada, mas o foco total é nessa Copa do Brasil, recuperar aí essa autoestima, porque o América tem um bom time e também melhorar no quesito finalizações. Se faz um gol, você tem que fazer o segundo logo, se tiver a chance, obviamente. Você, Antony, sua opinião sobre essa situação? A situação do ABC, eu acho que a partida do final de semana ela não tem um impacto, de fato, na partida de quarta, até porque é um grande espaço, né, para esses jogadores, é uma forma até de dar uma resposta. Eu não viria como a queda na Copa do Nordeste ser um fator que complicasse algo mais para a partida do meio de semana. Eu acho que as dificuldades elas estão postas muito mais pela ausência do Alisson, já pela dificuldade do elenco se mostrar com uma certa qualidade, algumas questões dentro do elenco. Vou trazer um exemplo, que você imaginava que tinha uma competição, não está tendo. O Lindenberg e o Marcílio era para ser uma competição nivelada por cima, porque são dois bons jogadores. Só que eu não vejo o Marcílio impor um problema para o Lindenberg aumentar seu nível de jogo. Só para usar um exemplo, que é um exemplo que tem jogadores de nível parecido. Então, acho que os problemas são muito mais nesse sentido. A derrota em si para o Bahia, não é que ela é esperada, mas que a partir da situação era muito complicado o ABC buscar um resultado e acabou dando a lógica, vamos colocar assim, mas para a partida de quarta eu acho que tem as mesmas dificuldades, não se tornou mais complicada, não se tornou mais difícil, a mesma coisa, por conta da Copa do Nordeste. Eu acho que o que magoa o torcedor do ABC, especificamente do ABC, é que, quer dizer, você já entra em campo com essa mentalidade de que nós vamos enfrentar o Bahia, então se a gente perder é extremamente normal. Aí o ABC faz 1-0, termina o primeiro tempo na frente, cria-se toda uma expectativa, a gente já estava falando aqui, o adversário vai ser o Vitória, então o ABC, poxa, vai passar de fase. Aí o ABC no segundo tempo vai e leva 2 gols, acho que dá um pouco essa frustração, mas realmente não deve mudar a motivação para o jogo da quarta, porque é um jogo totalmente especial, né? Esse jogo contra o Botafogo, inclusive, pode ser... E o Botafogo hoje é pior que o Bahia, para mim. Sim, então, com certeza. Eu tenho só uma curiosidade em relação a isso. Os dois, ABC e América, chegam para esse jogo na situação de treinadores muito parecida. É incrível isso. Tanto a ABC quanto a América, essa semana passar, digamos assim, o ABC ou o América, um dos dois, são eliminados na Copa do Brasil e alguém perde o clássico no domingo. Alguém tem alguma dúvida? E os treinadores, o que perder e o que foi eliminado, vai ficar aí com um pezinho na rua, vai subir lá no telhadinho? Então, assim, é interessante, né? Você chega numa semana em que os dois treinadores, em 2 clubes que tem um nível técnico que a gente sabe que em relação a um time de Série D é complicado de você montar, mas os 2 treinadores entram na berlinda. Mais o Silvio do que o Pisa, eu acredito. Exatamente. O Pisa estava muito melhor posicionado, a América estava invicto. O problema do Pisa foi ter perdido o jogo pro Palmeiras. Foi um jogo, né? Exato. Se não fosse isso... Um jogo desse aqui já derrubou o Leandro Campos também, sexta-feira do Carnaval. Não, de fato, mas aí você tomar você tomar uma decisão, acho que a diretoria do América é bem profissional nesse sentido. Eu entendo que ligou um alerta, a derrota, mas eu acho que a situação mudaria totalmente, ganhando esse jogo ou perdendo, caso perca o clássico, por exemplo, que é onde tem o maior peso de fato. Agora sobre... Mas aí, sabe o que é? Vira a pimentinha. É tipo assim, se o Pisa não tivesse perdido esse jogo pro Palmeiras, aí perder o jogo, se desclassificar contra o Cruzeiro, não é algo fora do comum. Certo? Perder um clássico também não é. Só que quando você diz, poxa, perdeu o clássico, foi eliminado e perdeu pro Palmeiras, aí o negócio complica. É o caso do Criciúma. Ter sido eliminado pelo Bahia, normal, beleza. Tá, beleza. Só que, poxa, foi eliminado pro Bahia, perdeu, empatou aquele jogo do 4 de julho. E aí sai da Copa do Brasil, ainda perde o clássico. Ou seja,
o conjunto da obra complica a situação dos dois treinadores. Por isso que, na minha opinião, além de ser decisivo para a ABC e a América, é uma semana decisiva para os dois treinadores. Não concordo com esse tipo de atitude. Acho que planejamentos, eles devem ser feitos, inclusive, a partir da escolha do treinador. A escolha do treinador é muito importante, para exatamente evitar que você tenha arrependimentos súbitos, que é o que acontece nos nossos clubes, principalmente nos estaduais, né? O cara diz assim, eu vou montar um elenco de 150 mil reais. Aí quer fazer frente ao Bahia lá em Salvador e depois bota a culpa no treinador. Você tá entendendo? Barra isso. O Rodriguinho ganhando a folha do ABC todinha, né? E tem outra coisa também, né? Especificamente sobre o ABC, a gente tá falando agora nessa questão dos técnicos. Rapidinho, antes de você falar isso, só pra trazer... Itamar, o Elitão foi bem lá, viu? Elitão foi bem. Tá vendo? Eu tô dizendo assim... São as suas energias positivas. Mandando muita energia boa, agora não cai panicete. Não, só pra trazer assim que é interessante que ele consegue crescer em alguns partidos, só falta regularidade. Elitão não é um péssimo zagueiro. Você até vê o Elitão com a bola, inclusive, que ele tem uma certa habilidade. Calma. Não, ele tem uma certa destreza. Ele tem sim. Ele tem sim uma certa destreza com a bola. Eu já acho ele mau zagueiro de destruição, sabe mesmo? Mas assim, enfim, é só um ponto, assim, realmente precisa melhorar essa parte da regularidade. E outra coisa também, a gente tá falando muito disso, né, de que os treinadores chegam numa situação muito parecida, inclusive já tem torcedor aqui, né, chateadíssimo com o Silvio Criciúma, não sei o quê, não quero mais ele, não tô gostando. Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho também o advogado do diabo nesse caso, né? Do advogado do Silvio. Não que ele seja... não quer dizer isso, né? Mas assim, eu acho que os jogadores também têm uma parcela de culpa aí, né? Nessa eliminação do ABC na Copa do Nordeste, nessa situação, né? De terem perdido tantos gols. Se tivesse só vencido o jogo contra o 4 de julho, não precisava mais nada. O ABC estaria classificado. Então eu acho que tem que dividir um pouco isso, sabe, também. Pelo menos é a minha opinião. E como hoje é segunda-feira já, dia 12, né? O jogo já é na quarta. E já tinha muita gente falando que se o Silvio não ganhar do Bahia, ninguém sabe se vai ficar, não sei o quê. Me parece que o ABC vai segurar as pontas aí com relação a ele, né? Não surgiu nada até agora. Acho que vai com o Silvio mesmo. O Silvio segue técnico do ABC. Eu acho que essa análise, essa avaliação do treinador, por exemplo, a gente faz uma análise, uma avaliação do treinador pelo que ele escala, né? Escalou e pela participação dele no jogo, a leitura do jogo, a substituição, a demora ou não ao substituir, errar ou não substituições. Mas o cara que tem que fazer isso, que é o diretor de futebol junto com a diretoria, ele vê muito mais do que a gente vê. Ele vê o dia a dia, ele mantém uma relação de proximidade com o treinador na escolha das contratações, ele observa a honestidade, a seriedade do profissional na forma como indica algum jogador para evitar aquelas famosas conversinhas que acontecem em alguns treinadores. Então, assim, a nossa avaliação, e a avaliação do torcedor principalmente, que aí o torcedor inclui uma coisa a mais que é o coração, né, que é o fato de se sentir frustrado com a derrota, que não acontece com a gente. A gente, como potiguar, a gente quer que o time ganhe, mas você não tem a frustração de um torcedor. Então, assim, eu acredito que o que o ABC está fazendo, além, claro, de toda a questão financeira, de você buscar um novo treinador, pagar a rescisão de contrato, isso não é legal, e recomeçar um trabalho, quando você traz um treinador, você tem que trazer um grupo do treinador, né? Então, o ABC está pensando também nessa questão, né? Deve estar sendo feita uma avaliação interna do comportamento do Silvio, das indicações que ele fez, do trabalho que ele vem fazendo, do esforço que ele faz para comandar o time, desse ambiente que tem lá dentro. Para a gente, é diferente essa avaliação e para o torcedor mais diferente ainda. A avaliação que eu tenho do Silvio é que ele é um cara que ele não tem medo de inovar, porque ele inventou entre aspas, né? Colocou um 4-2-4, por exemplo, que surpreendeu o time do 4 de Piripiri, do 4 de julho de Piripiri, no primeiro tempo, mas eu acho que ele demorou a mudar no segundo tempo, porque poderia ter mudado. Também acho. O ABC, uma coisa mais, né? E aí, por exemplo, lá na Bahia, quando perdeu o Alisson, botou o Aniceto, tinha outras opções para se colocar em campo que não seja ele, mas ele parece que confia no cara ou quer dar um apoio moral ao cara, insiste em colocá-lo. Então, assim, esses são pontos que são analisados e que são errados dentro de campo. Mas a diretoria do ABC tem outros pontos a mais para analisar o profissional. E a gente respeita demais isso.
né? Porque, afinal, são os caras que trabalham, que lidam com o cara no dia a dia. Exatamente, Itamar. Perfeita avaliação. Olha, vamos convocar você, torcedor, para dar like na nossa live no YouTube. Deixa o seu like, só uma curtidinha ali, clica ali no nosso legal pra gente crescer aqui no nosso